Nosso querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos ama e nos ajuda a vencermos cada dificuldade. Amém. Queremos agora te pedir que esteja conosco para entendermos a tua mensagem e colocarmos em prática em nossa vida. Nos abençoe para que possamos sermos fiéis a ti e fazermos a tua vontade também. Ajuda os nossos familiares, que cada um sempre possa ter o desejo no coração de te buscar, de te amar e entregar a vida a ti. Amém. Obrigado por todas as bênçãos e pelo privilégio de estarmos na tua casa. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No sagrado e doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, feliz sábado a todos. É importante que nós vamos hoje, vocês sabem que é o sermão sobre quebrando o silêncio, né? Que esse programa da igreja já faz 20 anos que ele está sendo realizado em todas as igrejas, cada vez nesse mês de agosto. E hoje nós vamos falar sobre a família protegida. A gente sabe que a família é a mais atacada por causa do que o inimigo quer destruir. E a gente sabe a definição de família é uma união conjugal entre o homem e a mulher e os filhos. Hoje existem outras definições também, né, como a estrutura, com formas, com filosofia sobre a família, que cada autor descreve de uma maneira diferente. Além disso, é importante nós notarmos que psicólogos, terapeutas, psiquiatras, médicos, advogados e outras pessoas profissionais estudam a relação entre a família, e positivamente ou negativamente. Por isso, existem muitos autores cristãos que escrevem livros sobre a família, que são os mais vendidos em vários lugares. Em todo o mundo, isso mostra a grande necessidade das pessoas de encontrar bons princípios que os orientem no processo de dirigir a família. E, ao mesmo tempo, você não precisa ir muito longe para perceber que o casamento e a família estão fortemente sendo atacados. O inimigo de Deus, ele sabe que se ele atacar a família, ele pode destruir o lar, pode destruir pessoas, né, que vai um para um lado e outro para o outro e ficam, às vezes, até criticando a Deus. Por isso, vários males assombram as famílias. O inimigo está como um leão, rugindo, né, para atacar. Existem situações de violências que a gente vê na televisão, né, abuso sexual, mentiras, rancores, ódio, chantagem, e o que ele puder colocar, ele coloca, né, para destruir a família. As pessoas fazem piadas absurdas sobre a família também, sobre o casamento, e infinidade de coisas que o inimigo coloca na mente do ser humano. Mas o mais importante é nós analisarmos a família no livro dos livros, né? Que nesse aqui é que tem a regra certa para a família ser protegida. Eu convido a todos para abrirem as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Vem falando sobre a família. Vamos ler todos juntos, já que nós conseguimos, depois que todos encontrarem. Vamos ler então. Por isso, deixa o homem, o pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois
uma só carne. Então, importante nós meditarmos nesse texto, né? Porque nós podemos ver que diz, né? Por isso deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Agora você pode estar perguntando, mas o que tem que ver com a família? Talvez você já tenha sido suficientemente, muitas vezes, e tenha aplicado em vários outros contextos esse texto. Porém, quero apresentar-lhe hoje o melhor conceito sobre a família que Deus criou. Queremos começar explicando que a Bíblia existe apenas 4 capítulos que falam sobre a família assim exclusiva. Por exemplo, Gênesis 1 e 2, e depois sobre a felicidade do primeiro casal e tudo, depois em Apocalipse 21, 22. Esses textos apenas que falam, os outros não. E o texto que nós vamos estudar hoje está inserido precisamente dentro do contexto de um recém-criado, onde o pecado não existia. Que ainda não existia o pecado ali quando Adão e Eva, então, que nós lemos ali, né? Que por isso deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, Adão e Eva, ali foi o casamento de Adão e Eva. Nós podemos imaginar que para um casamento, as pessoas fazem tudo, os preparativos, arrumam decoração do jeito que puderem, né? Mais bonito que puderem. E é perfeito nós imaginarmos Adão e Eva lá no Éden. Que lindo não deveria ser nesse momento do casamento deles, porque todo o jardim do Éden existia flores e os anjos louvando. Então devia ser muito lindo, perfeito essa obra da criação, né, que Deus preparou para Adão e Eva. Por isso, vamos analisar a primeira parte desse texto ali. Por isso, esse é um termo de conector de consequência à palavra mais simples. Por isso, anuncia que se segue uma frase, uma dedicação ou consequência do que foi mencionado anteriormente. É muito bom, nesse mundo especial, onde Deus realiza a obra, Deus criava e dizia, é muito bom, né? Formando Adão e Eva, tudo que Deus fez foi deixar o primeiro casal totalmente feliz. Por isso, a síntese dessa felicidade máxima, tudo estava no ponto da formação de um novo casal. Isso é por isso a formação do primeiro casal. Depois deixa o quê? A raiz hebraica dessa palavra tem base na palavra abandonar. Na cultura hebraica, era a mulher que deixava ou abandonava a casa dos pais para ir morar com o esposo, porque, sua vez, o filho morava com o pai. Mas nesse contexto ali nós podemos ver que Adão e Eva não precisaram deixar a casa, eles foram morar, estavam morando ali já naquele jardim lindo, maravilhoso, né? Então, cada ser humano passa por diferentes fases do casamento. Antes do casamento tem o estudo, tem a faculdade, tem os amigos, são etapas que o ser humano passa. Mas, nesse caso, Adão e Eva, eles não tiveram isso ali. O vínculo matrimonial dele foi um processo de transição, né, que foi realizado com maturidade. Por esse motivo, nós vamos continuar a frase agora, porque deixa o homem. O homem
e existem sinônimos diferentes para a mesma palavra. Nesse versículo, em hebraico, is, que é o homem, e as, a mulher, são usados para representar o homem adulto com suas faculdades desenvolvidas. Então, para eles se casarem, formarem uma nova família, não basta apenas atingir a maturidade física, é necessário também a maturidade mental e espiritual. Também são essenciais, né? Muitas pessoas se casam com pessoas que ainda não atingiram a maturidade, por isso sofrem, têm problemas, traz amargura e traz tristeza no casamento. E a sociedade, hoje em dia, cada vez mais, eles não estão levando a sério a maturidade e nem as consequências do casamento. Nós temos que cuidar. Para ver se uma pessoa é madura ou não, tem que fazer perguntas sobre o que ela pensa no futuro, ver quais são os seus planos, o que ela precisa fazer. Então, tem que ter muito cuidado. E depois que o homem, daí ele deixa o pai e a mãe. Adão e Eva tinham pai e mãe? A gente sabe que eles não tinham, né? Eles não tiveram. Então, Deus era o pai e era a mãe deles. Aqui, então, há um ensinamento profundo nessa relação. O modelo de família que Deus quis deixar bem claro para todos nós. Pai e mãe, isto é, o homem e a mulher. Esta orientação de Deus para a família humana, para que a integridade e a felicidade do casal fossem preservadas. Deus foi adiante, antes de Adão e Eva apresentar esse modelo. Embora hoje seja doloroso mencioná-lo no plano de Deus, que não havia famílias monoparentais, parentais, nada disso, era simplesmente Adão e Eva. Eles estavam se casando num mundo perfeito, um mundo que não existia pecado, não existia divisões de gêneros, nada, não tinha nada de coisa que interferisse eles. Eles foram o casal e, portanto, foi o casal modelo na Bíblia, né, para toda a raça humana. A expressão pai e mãe representa o modelo de uma família completa. Assim que a felicidade do ser humano pode ser preservada. Você vê o valor da família agora? Você pode ver porque o inimigo de Deus está causando tanto sofrimento e dor ao atacar a família? Quando a família é destruída, isso faz com que uma maré de sofrimentos, não só para o casal, mas também para os filhos, para a própria família, para os vizinhos, para a igreja. Há muito mais o que discutir sobre os assuntos, mas o melhor é continuar. Porque depois que a família é destruída, nós sabemos das consequências. É um sofrimento para muito tempo. É um sofrimento que é difícil, é como uma ferida que depois fica aquela cicatriz e tem as consequências. Mas depois do pai e a mãe, se une a sua mulher. A gente fica surpreso com o quão poderoso é esse versículo. Cada uma das palavras é magistralmente usada e conectadas de modo a não perder nenhum detalhe sobre esse vínculo matrimonial. Sem dúvida, Deus nos conhece profundamente e determinou corretamente o que traria felicidade ao ser humano. A próxima fase é muito importante. Unir-se à esposa representa que o casal formará uma nova família na sociedade. Um homem se unirá ao seu complemento, ou seja, à sua mulher. Uma mulher se unirá ao seu complemento, ou seja, o homem.
Qualquer fórmula, mesmo que seja socialmente aceita, não está nos planos de Deus. Se o homem deseja alcançar a felicidade, ele deve respeitar os limites impostos por Deus. Ou não é Ele que nos conhece bem o suficiente para nos dizer o que fazer? Deus, Ele dá a ideia e nós temos que fazer a nossa parte. A última frase desse texto é muito importante, porque diz que tornando-se os dois uma só carne. Nós devemos notar essa tradução tornar-se, aqui está no futuro. Porém, no hebraico, descreve uma atividade que começou no passado, ocorre no presente e continuará no futuro. Ou seja, está em processo, é uma continuidade. Esta é uma maneira interessante de encarar o casamento. O casamento de Adão e Eva. Eles mesmos sendo perfeitos, desde o momento do casamento, tiveram que se dedicar um ao outro para aumentar os laços afetivos e relacionais. Além disso, alguém disse uma vez que você aprende a amar, ou que você aprende a amar no caminho do relacionamento. Isso é verdade. A emoção apaixonada que envolve o relacionamento do casal diminui com o tempo. Os erros que não eram percebidos quando namorados, ao longo do tempo, no vínculo matrimonial, tornam-se muito perceptíveis. E isso pode levar a grandes conflitos conjugais. Muitas pessoas ficam desanimadas com o cônjuge e frustrados com sua escolha. No entanto, há esperança. De acordo com 1 Coríntios 13, ali fala sobre o amor, não é? Que o amor é o princípio e não a emoção. Então, sua aplicação consciente por ambos os casais pode aumentar progressivamente por meio da coexistência. Jamais desista do amor. Deus fez com que Adão e Eva, mesmo sendo perfeitos, fossem capazes de aprender um com o outro, a buscar aumentar seu amor cada dia. Se foi possível para Adão e Eva, será possível para nós também. O ensinamento, então, é que nós temos que buscar o amor cada dia. Por outro lado, existe a frase, uma só carne. Muito importante, né? Mas isso não quer dizer que seja em vista sexual, o íntimo, não. Mas a mais profunda frase, em vez da mesma palavra, ejade, que significa é usado para referir-se à unidade do próprio Deus. Deuteronômio 6:4. Vamos ler Deuteronômio 6:4, o que diz ali para nós entendermos? Quem quiser ler, pode ler para nós entendermos essa mensagem. Deuteronômio 6:4. 6:4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, nós temos que buscar a unidade aonde? Em Deus, o único Senhor. Ali que nós temos que buscar força, ali que nós temos que pedir socorro para nós vencermos as batalhas, o amor, né, para nós termos mais amor. Essa unidade não representa que o homem e a mulher, ao se relacionarem sexualmente, se fundam fisicamente em uma única entidade, ou ser, nada disso. Ambos permanecem duas pessoas, porém algo significativo acontece. Em primeiro lugar, a união sexual cria um vínculo íntimo com o casal, em vários níveis. Hormonal, emocional, social, afetivo e espiritual. Isso é tão profundo que marca as pessoas para o resto da vida. Por isso, as relações sexuais fora do vínculo conjugal trazem dor, sofrimento, né? E muitas consequências terríveis. Deus não está errado ao casar imediatamente Adão e Eva, para mostrar, né,
que eles estavam sendo protegidos por Deus. O casal é um propósito, planos e sonhos, desafios, ajuda, economia, socialização. Assim como Deus é composto de 3 pessoas conhecidas, essas 3 são, cada um tem um propósito. Assim é o ser humano, dentro do vínculo matrimonial. Torna-se tão envolvidos um parceiro em que ambos se completam, o mesmo desejo. E as pessoas, então, podem ver, como são tão parecidos. É porque Deus abençoou que as pessoas, eles venceram os obstáculos e estão sendo guiados por Deus. Mas existe um convite para essa geração, para valorizarmos o vínculo matrimonial. Porém, essa instituição que foi criada por Deus não é com o objetivo de preservar a felicidade humana. A irmã White, ela resume tudo que aprendemos hoje de forma clara e poderosa. Ela declara: Deus celebrou o casamento, assim está estabelecida, como ser originador e criador do universo. Vamos ver Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Então, Deus, foi Ele que celebrou o primeiro casamento, Ele que estabeleceu o casamento, né? E Ele que dá forças para nós buscarmos nele, para continuarmos o nosso casamento. Hebreus 13, capítulo 13, versículo 4. Mídio quer ler para nós? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, vê como é importante esse versículo, é digno de honra, né? Deus vai julgar. Então, é importante nós não esquecermos. Deus é o Criador, Ele originou o casamento e Ele vai julgar cada um de nós. Foi essa uma das primeiras dádivas de Deus ao homem. E uma das instituições que depois da queda, que Adão trouxe consigo, aquém das portas do paraíso. Então, depois que Adão e Eva foram expulsos de lá, Adão e Eva continuaram casados, né? Continuaram juntos. Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nessa relação, o casamento é uma bênção. Importante, né? Nós vermos que o casamento é uma bênção quando nós obedecemos os princípios que Deus instituiu. Preservar a pureza e a felicidade do gênero humano provê a necessidade social do homem, eleva a natureza física, intelectual e moral. É importante, né? A natureza, eleva a nossa natureza, se nós estamos dentro dos princípios do matrimônio. Depois de nós analisarmos esse texto, percebemos que Deus estabeleceu o casamento e a família como uma bênção. Deus não é causador do pecado, mas o pecado traz consequências e sofrimento, por nós havermos nos separado dele e de seu plano original. As pessoas criticam, porque foi Deus que permitiu, não sei o quê. Deus permite, mas não foi ele que criou o pecado. Ele estabeleceu a felicidade, estabeleceu nós vivermos unidos para sempre. Por isso, anualmente, em toda a América do Sul, o projeto Quebrando o Silêncio é celebrado de forma especial, visando sensibilizar a igreja e a comunidade sobre a consequência da violência em todos os níveis, assim trazendo recursos, estratégias básicas para ajudar aqueles que sofrem. Então, nós temos os recursos, né, que estão ao nosso dispor. Por fim, novamente, enfatizo que o inimigo de Deus
tentará destruir o casamento para trazer violência e sofrimento. No entanto, existe um convite especial para dois grupos bem distintos. Então, nós temos que estar sempre alertas, sempre vendo que o inimigo de Deus, ele está tentando destruir o casamento. Mas nós temos as nossas armas, nós temos os recursos. Então, vamos usar esses recursos para não permitir que o inimigo tenha vitórias nas famílias, nos lares. O conselho que fica para os solteiros: que você ouça o conselho de Deus, leia a Bíblia, que Deus quer sua felicidade. Também não tome decisões precipitadas, mas em espírito de oração, com o conselho das pessoas mais experientes. Escolha aquela pessoa que você compartilhará o resto de sua vida. Então é importante, né? Não fazer coisas precipitadas. Ah, é porque eu gostei do fulano, vou ficar com ele. Não é assim. Nós temos que buscar a Deus, temos que orar para ver se é isso mesmo que o plano de Deus. Porque vai ser para o resto de sua vida. Não se aventure no proibido. Busque sempre fazer a vontade de Deus e você terá grandes bênçãos. Você quer ser feliz? Então, obedeça a Deus. E para aqueles que já são casados, o nosso caso, né? Talvez você queira voltar no tempo para desfazer algumas decisões tomadas, ou talvez ache que é tarde demais para salvar seu casamento. Importante, não desanime. Deus pode restaurar e trazer a paz no coração partido. Se você está desanimado, está triste, não esqueça, não desanime, porque Deus está no controle. Ele está esperando que você o busque. Você pode estar sentindo dor, ainda que em silêncio. Tenha certeza de que Jesus conhece a sua dor e Ele está disposto a ajudá-lo. Você só precisa se apegar a Ele com fé. Você quer ser feliz? Então, obedeça a Deus. Obedecer a Deus é buscá-lo de todo o coração. Não há nada impossível para Ele. Como nós vimos lá, sempre a gente está falando, não há nada impossível. Para Deus tudo é possível. Quando Jesus está em nossa vida, há noite de paz, noites escuras, mas existe alegria mesmo no meio da dor. Deixe-o agir em sua vida e você verá grandes coisas acontecerem. Então, às vezes, nós estamos tristes, desesperados, mas não estamos permitindo que Deus haja em nossa vida. Então, irmãos, que esse sermão possa nos ajudar, possa mostrar que nós temos que deixar Deus agir em nossa vida. Que Ele quer transformar as coisas erradas em coisas certas. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, que esse sermão possa nos ajudar a sermos vencedores, que nossas famílias sejam felizes com a ajuda de nosso Deus. Que possamos entregar tudo a Ele e vencermos nessa batalha da vida. Amém. Agora vamos cantar o hino de número 408. Abençoa este lar. E
Nosso querido Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está pronto a nos ajudar. Que possamos te buscar mais, que possamos orar mais para podermos cada vez mais termos um lar mais feliz. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada, seus filhos, que todos possam, Senhor, ter a certeza que com tua ajuda todos nós vamos vencer. Amém. Que o Senhor nos acompanhe agora ao regressarmos para os nossos lares, que possamos ter um restante de sábado feliz na tua companhia, possamos te louvar, possamos engrandecer o teu nome e fazer a tua vontade. Ajuda também que possamos ser uma luz por onde quer que nós andarmos. Amém. Obrigado, Pai querido, por tudo, no sagrado e doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.